versículos 24 ao 28. Amém, queridos? Vamos lá, diz assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel que fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Amém. Podeis aceitar em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, nos dê graça neste momento para juntos meditarmos na palavra de Deus e pela mesma sermos fortalecidos na fé, edificados em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós queremos nesta noite, com a reflexão, falarmos a respeito da celebração do culto, certo? Falarmos a respeito do culto, por que nós devemos cultuar e essas questões. Amém? Então, diga assim comigo, bem forte: que culto é este vosso? Nós iremos meditar neste texto sagrado, com base neste texto, e falar de acordo com este assunto. Que culto é este vosso? O contexto em questão é familiar, todos conhecem bem a história da libertação do povo de Israel da opressão egípcia. Quando Jacó e a sua família desceram ao Egito, após José, que já governava o Egito, se manifestar aos seus irmãos, que ainda estava vivo e tudo, aquela questão toda que os irmãos bem sabem, Jacó desceu com aproximadamente 70 pessoas. Era ali a família de Jacó, umas 70 pessoas. Após se instalarem em terras egípcias, o contexto sagrado ali da Bíblia diz que aquela nação cresceu, aquele povo cresceu, não era ainda uma nação, era um povo, mas um povo que cresceu muito. E depois da morte do faraó que conhecia José, e depois que passaram os tempos e o nome de José não ser mais lembrado ali, diz que, o contexto diz que levantou-se um outro faraó que não conhecia José, e este, por sua vez, trouxe opressão sobre o povo hebreu, sobre os descendentes de Jacó, sobre os irmãos de José, como nós bem sabemos, ao ponto de o povo, conforme Êxodo capítulo 3, dizer que clamaram a Deus e pediram o livramento do Senhor. Deus aparece a Moisés lá no deserto, conforme os irmãos também bem sabem, dizendo que ouviu o clamor do povo e ouviu as suas orações. Por isso, Deus enviou Moisés como libertador para o povo de Israel, e aí veio todo aquele processo das 10 pragas do Egito, culminando na última praga e também na instituição da Páscoa do Senhor. E é aqui que nós, a partir daqui, que nós queremos focar a nossa atenção. Deus ordenou a Moisés e a Arão que o povo realizasse um determinado ato que deveria marcar o ato da libertação daquele povo da opressão egípcia, que seria naquele momento chamado de a Páscoa do Senhor. Porém, Deus também foi mais além e ordenou a Moisés e a Arão que estes instruíssem o povo que aquele ato tornasse perpétuo, que aquela celebração fosse realizada periodicamente,
que aquele ato que eles celebraram lá no dia da libertação do Egito acompanhasse a geração hebreia por todos os tempos. E diz mais o texto que quando os filhos perguntassem aos pais a respeito daquele ato, daquela ação, eles deveriam dizer que aquela era a celebração da Páscoa, era um culto que eles estavam prestando a Deus. Ou seja, a primeira celebração lá no Egito, que marcou a saída do povo, que marcou a libertação do povo, foi apenas o princípio de um ato que se tornaria frequente na vida daquele povo por todas as suas gerações, e isto também tornar-se-ia uma maneira do povo prestar reverência, prestar adoração e glorificar o nome do Senhor através daquela atitude. Ou seja, aquele ato que iniciou-se lá no dia da libertação tornar-se-ia um culto ao Deus Todo-Poderoso prestado pelo povo que havia sido liberto ali da escravidão do Egito. Por isso, quando Deus ordena a Moisés, diz para Moisés, e este por sua vez orientar o povo, a ordem dada por Deus a Moisés era: Moisés, quando o filho perguntar ao pai, que culto é este vosso? Vocês dirão, ensinarão e mostrarão para ele a importância de cultuar a Deus, a importância de estar ali, prestando aquela adoração, prestando aquela reverência, prestando aquele ato de gratidão por tudo aquilo que Deus havia feito. Amém? E como já dissemos antes, nossa proposta nesta noite é falarmos a respeito do culto, o culto público, como nós fazemos, o culto coletivo, como nós fazemos, certo? Por que nós queremos falar nesta noite com base nisto? Porque nós precisamos entender a essência que tem por trás de toda essa ação que nós às vezes praticamos, e muitas das vezes não damos a devida importância a tudo isto que é a celebração do culto no templo, na casa de Deus, no santuário do Senhor, ou onde quer que nós estejamos reunidos para cultuarmos a Deus. Amém? Vamos lá, primeiro ponto da nossa reflexão, certo? O que é o culto? O que é isto que nós nos reunimos? Por que nós fazemos isso? Primeiro, nós precisamos entender, queridos irmãos, que a palavra culto, ela significa prestar adoração, prestar reverência, prestar uma determinada homenagem ao ser que é digno de ser adorado, ao ser que é digno de ser glorificado. Ou seja, quando nós nos reunimos aqui para adorarmos a Deus, quando nós saímos das nossas casas e adentramos ao templo, ao santuário do Senhor, nós estamos realizando um culto a Deus, nós estamos prestando reverência ao Senhor, nós estamos aqui prestando homenagem àquele que é digno de ser homenageado. Observe que lá no Antigo Testamento, quando Deus ordenou que isto deveria ser uma ação perpétua, que esta ação precisaria se repetir e que esta ação precisaria ser ensinada pelos pais aos filhos, observe que o foco em si era mostrar o quanto Deus é digno de ser reconhecido como Senhor e libertador do povo que vivia em opressão. Hoje, quando nós nos reunimos para cultuarmos a Deus, nós estamos nos reunindo para dar a Deus aquilo que Ele merece, para oferecermos a Deus aquilo que Ele é digno de receber. Culto, a palavra culto significa sim oferecer a Deus aquilo que Ele é digno de receber. Se nós reconhecemos que Ele é digno, se nós reconhecemos que nós somos devotos dEle, se nós reconhecemos que nós prestamos a Ele homenagem, se nós reconhecemos
significa oferecer algo. Aleluia. Bendito seja Deus. O que é que significa culto, meus irmãos? Oferecer algo. Sim ou não? Ó, você pode observar o pessoal lá do Candomblé, quando eles vão para a beira da praia fazer aquelas oferendas, levar não sei o que para a mãe d'água, eles estão cultuando. Sim ou não? Sim. É uma manifestação de culto. Porém, a quem eles estão cultuando? A uma entidade. Certo? E nós, quando nós nos reunimos a Deus, aqui no templo, quando nós nos reunimos em irmãos, quando nós nos reunimos em comunhão, a quem nós estamos oferecendo o nosso culto? Ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, aquele que é Senhor de tudo e de todas as coisas e de tudo que no mundo existe. Por isso, meus amados e queridos irmãos, cultuar significa ofertar a Deus, entregar para Deus, dar a Deus aquilo que Ele merece. Bendito seja o Senhor. Aleluia. E o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito disso, em Romanos capítulo 12, ele diz que a entrega do nosso espírito, alma e corpo é um culto racional a Deus. Ou seja, nós estamos adorando a Deus de forma física, nós estamos adorando a Deus com o nosso corpo, nós estamos adorando a Deus com tudo que há em nós, porque nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos a quem estamos adorando, e Deus se agrada do verdadeiro culto e da verdadeira adoração que a Ele é reverenciada. Bendito seja Deus. Aleluia. Culto é o momento em que todos se reúnem com o objetivo de manifestar adoração, louvor, gratidão, amor e temor a Deus. Glória a Jesus. Então, quando nós nos reunimos no santuário, no templo do Senhor, qual é o objetivo de nós estarmos aqui, meus irmãos? Qual é o objetivo? Dar a Ele, manifestar a Ele, prestar reverência a Ele, oferecer a Ele o que? A minha adoração, o meu louvor, a minha gratidão, o amor que eu tenho por Ele, o temor que eu tenho no coração por Ele. Tudo isso nós podemos fazer quando nós estamos reunidos para cultuarmos a Deus. É por isso, meus amados e queridos irmãos, que eu digo aqui, já disse várias vezes, vou continuar dizendo: quem faz o culto somos nós. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Quem faz o culto somos nós. Somos nós que adoramos, somos nós que louvamos, somos nós que manifestamos gratidão, somos nós que manifestamos o amor de Deus que há nos nossos corações e o temor que há em nossas vidas por aquele que é Senhor de tudo e de todas as coisas. É por isso que nós, quando nós nos reunimos, seja onde for o ambiente, mas nós devemos fazer neste momento uma solenidade especial, porque nós não estamos aqui para outro objetivo, a não ser para louvar, agradecer, louvar, adorar, glorificar, mostrar o amor e o temor que existe no nosso coração por Ele. Aleluia. Culto é para isso. Se eu sair de casa para dizendo que estou vindo para o culto com outro objetivo, eu não estou vindo cultuar. Se eu sair de casa dizendo que estou vindo para a igreja, dizendo que estou vindo para o culto com outras razões, com outros objetivos, eu não estou vindo cultuar. Se eu sair de casa dizendo que estou vindo para o culto com a intenção de receber algo, eu não estou vindo adorar. Eu estou vindo para receber alguma coisa. É diferente. Não, hoje eu vou para o culto porque hoje eu quero receber isso, eu quero receber aquilo, eu quero receber a bênção tal, eu quero receber a bênção fulana e tal. Não, isso não é adoração. Não é culto. Culto é prestar adoração a Deus. Aleluia. Agora vamos lá falar um pouco sobre os efeitos do culto na nossa vida. Por que nós nos alegramos e devemos sempre nos alegrar?
espírito, certo? Com a nossa mente, o nosso coração. Vamos lá, primeiro, quando nós estamos cultuando, isso nos faz reconhecer que Deus é Senhor e Salvador das nossas vidas. O salmista, no capítulo 100 do livro dos Salmos, lá no versículo 3, ele fala sobre isso. Ou seja, quando nós nos reunimos para cultuar, o que é que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos? Reconhecendo que Deus é o nosso Senhor, que Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. Se eu saio de casa com a intenção de cultuar a Deus, com a intenção de me reunir com os meus irmãos, com os meus amigos, para cultuarmos a Deus juntos, isso vai produzir um sentimento de reconhecimento da soberania de Deus em mim e na minha vida. Isto vai produzir dentro do meu coração, dentro da minha alma, um sentimento de reconhecimento de que Ele é o Senhor e que eu sou o seu servo. Bendito seja o nome eterno do Senhor para todo sempre. Por isso, o culto nos faz reconhecer que Ele é nosso Senhor. É por isso que é bom a gente vir para o culto. Quem cultua sozinho, quem se isola, assim por uma questão pessoal, por uma questão de antipatia, porque não quer estar junto, não, eu cultuo sozinho. Sim, cultuar sozinho a gente pode também, né? Mas eu estou falando no sentido de evitar estar junto, porque não quer estar misturado, porque não quer estar perto de ninguém. Isso faz mal, é prejudicial. Quando nós nos reunimos, nós vemos a glória de Deus juntos. Quando nós nos reunimos, nós reconhecemos a Deus juntos. Quando nós nos reunimos para cultuar, esta ação produz em nós o sentimento de reconhecimento da grandeza de Deus, das maravilhas do Senhor, de tudo aquilo que Ele é e de tudo aquilo que Ele pode fazer. Por isso, quando nós nos reunimos, quando nós estamos cultuando, o culto proporciona isso a nós, produz em nós o sentimento de reconhecimento da grandeza de Deus. Segundo, o culto, ele faz com que nós tenhamos cada vez mais gratidão no coração. Irmão, é por isso que culto, ele precisa ser agradável. É por isso que o culto, ele precisa ser algo satisfatório para a minha vida. Porque veja bem, obviamente nós não estamos aqui para agradar a ninguém. O objetivo aqui é louvarmos a Deus. E o culto, quem deve determinar se o culto foi bom ou não, se o culto prestou ou não, é Deus e não o homem. Mas nós bem sabemos que quando nós nos reunimos e tornamos o ambiente agradável, isso é satisfatório para a nossa alma, isso é alimento para o nosso espírito. Por isso nós dizemos que o culto, ele produz em nós gratidão a Deus. Aleluia. Quando nós estamos reunidos para cultuarmos ao Senhor, isso produz em nosso coração a gratidão que é devida a Deus. Quando nós celebramos a Deus, quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós prestamos reverência a Deus, ao mesmo tempo, nosso coração se enche de gratidão por aquilo que Ele já fez em favor das nossas vidas e por aquilo que Ele ainda pode fazer. Bendito seja o nome do nosso Deus. Sabe qual é outro efeito que o culto tem na vida do adorador? Sabe qual é outro efeito bom, agradável, que o culto produz na vida de quem adora? Diga assim: humilhação. Não, foi fraquinho demais. Diga assim bem forte: humilhação. Vocês sabiam que o culto me ajuda a reconhecer quem de fato eu sou? Sabia disso? É bom. Quando nós cultuamos a Deus, quando nós reunimos, quando nós prestamos adoração a Deus, existe em nós, cria-se em nós um sentimento de humilhação. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos que não somos nada. Quanto mais nós nos aproximamos de
história. Isaías diz que contemplou a glória do Senhor, o seu séquito enchia o templo. Os serafins voavam de um lado para o outro, clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que foi que Isaías disse? Vou morrer. Ai de mim, que sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconheceu o quanto era miserável. Isaías se humilhou diante de Deus e disse assim: é agora que eu morro. E o texto sagrado diz que o serafim tirou uma brasa viva do altar com mantenais, foi lá, tocou nos lábios do profeta e disse: purificados estão, tu estás purificado do teu pecado. E aí a história prossegue. Mas aqui a questão é que quando Isaías se viu face a face com o Senhor, ele reconheceu o quanto ele era pequeno, ele reconheceu o quanto ele necessitava da misericórdia. Cultuar a Deus nos ajuda a nos humilharmos diante do Senhor. Cultuarmos a Deus nos ajuda a vivermos uma vida de humildade. Cultuarmos a Deus nos ajuda até mesmo sermos humildes uns com os outros. Cultuarmos a Deus, aleluia, produz humildade na nossa vida. Irmãos, olha, observe que quem se aproxima de Deus, os profetas, quando tinham essa oportunidade, eles iam de forma humilde, reconhecendo o quanto eram necessitados. Aleluia. Ninguém que se chega com ar de grandeza, ninguém que se chega com ar de soberbo, ninguém que se chega assim para Deus vai prestar um verdadeiro culto, vai prestar uma verdadeira adoração. Aleluia. Ninguém que sobe no altar querendo mostrar que pode, vai prestar uma verdadeira adoração, vai prestar um verdadeiro louvor, porque nós precisamos entender que cultuar a Deus nos leva a nos humilharmos diante da sua poderosa mão, nos leva a nos humilharmos diante da sua grandeza. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Porque quando nós estamos diante de Deus, da sua grandeza, reconhecendo que só Ele é grande, nós nos humilhamos. Foi assim que aconteceu com João Batista. João Batista disse: olha, eu não recebo nada se do alto não vier. Quando chegaram para João Batista perguntando, falando a respeito de Jesus estar batizando mais do que João, ele disse assim: o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Glória a Deus. Mais importa que ele cresça e que eu diminua. Quando nós nos achegamos a Deus, isso produz em nós um sentimento de humildade, e isto é agradável diante de Deus. Por isso Deus recebe o louvor, por isso Deus recebe a adoração, por isso Deus recebe a gratidão no coração. Eu tenho um amigo que é pastor. Nós éramos da mocidade, da mesma mocidade junto, e na época ele ainda não era pastor, eu também não. E ele disse que um determinado dia ele foi pregar, ele era o pregador oficial do culto. E ele disse que naquele dia ele subiu no altar, irmão Marcos Ladeira, com o peito inchado, todo cheio da pompa, todo grandão, né? Sabe, hoje eu vou pregar, eu vou. Ele me disse isso, ele disse assim: hoje eu vou pregar, hoje eu vou arrebentar. Aí ele subiu, não deu nadinha, irmão, não saiu, foi nada. Ele disse que desceu do culto naquele dia estraçalhado. E eu dou graças a Deus porque ele compartilhou a experiência comigo. Ele disse: rapaz, eu vou pelo mesmo caminho aqui, eu vou aprender a lição. Porque, irmão, não é nós não é. Quando a gente acha que a gente pode, quando a gente acha que a gente é presta, quando a gente acha que o negócio está com nós, está não. É por isso que
Aleluia! No serviço. Observe que os sacerdotes lá no templo, eles não tinham, olha irmãos, às vezes a gente não tem noção do trabalho que era para os sacerdotes, a celebração dos cultos, mas irmão, aquilo era um trabalho pesado, todo dia tira a cinza, bota a lenha nova e renova tudo, e quando chegava alguém ofertando ali um bezerro, ofertando um cabrito, aí tinha lá que todo aquele procedimento era trabalhoso. Mas eles celebravam a Deus com alegria, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo era adoração ao Deus verdadeiro. E quando nós cultuamos ao Senhor, isso produz em nós alegria no serviço do Senhor, porque cultuar também é serviço. Aleluia. Porém, meus amados e queridos irmãos, nós também precisamos entender que ao cultuarmos a Deus, que ao estarmos dispostos a adorar o Senhor, nós também somos encarregados de alguns deveres com relação ao culto. Amém? Ao nos reunirmos para adorarmos a Deus, devemos ter a consciência de que esta ação implica alguns deveres. Ou seja, quando eu me disponho a vir para o culto, quando eu me disponho a prestar adoração a Deus, quando eu me disponho a estar junto dos meus irmãos, eu preciso entender que esta ação traz sobre mim deveres e responsabilidades. Primeiro, diga assim comigo: devemos ter reverência. Culto sem reverência não é culto. Culto sem reverência não é culto. Tem alguns hinos aí que, se a gente for analisar direitinho, a melodia é boa, a melodia é agradável, a letra traz assim uma alegria no louvor e tudo, mas se a gente for reparar bem, é contrário àquilo que realmente é um culto. Tem um hino aí da Aline Barros assim: eu pude observar que cultuar a Deus requer da minha vida o quê? Reverência. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1: guarda o teu pé quando que, meus irmãos, entrares na casa do Senhor. Olha, cultuar a Deus com a boca cheia de ploque não é culto. Louvar, eu estou louvando a Deus com a boca cheia de ploque, joga o ploque fora. Usa a boca só para adorar, só para louvar a Deus, só para prestar reverência e adoração ao Senhor. Olha, meus irmãos, quando nós nos reunimos para adorar, isso traz responsabilidade, e a primeira dela é o dever que nós precisamos ter com a reverência. Bloco, para quem é mais novo, é chiclete, viu? Vocês estão aí, vocês sabem. Olha aí, ó, tá vendo? Não sabia o que é bloco. É chiclete, menino. Big, sabe o que é Big? Pronto, vamos lá. Segundo, diga assim, repita bem forte comigo: disposição para adorar. Olha, irmãos, quando nós nos reunimos, eu vou para o culto. Quando eu saio de casa dizendo que eu vou para o culto, eu já tenho que trazer nos ombros a responsabilidade de estar disposto para prestar a Deus uma adoração. Eu vim para o culto com raiva, eu vim para o culto desanimado, eu vim para o culto já disposto a criticar quem vai pregar, quem vai cantar. Eu vim para o culto já na intenção de reparar a roupa alheia, de reparar o cabelo da irmã, reparar isso, reparar aquilo. Eu não estou vindo para cultuar a Deus. Cultuar a Deus é quando eu saio com a disposição do coração para prestar reverência ao Senhor, para prestar adoração a Deus. E essa disposição tem que partir de mim. Jacó, depois do sonho que ele teve lá, da escada que ligava a terra ao céu e os anjos subindo e descendo aquela. Vocês também já sabem dessa história. Quando terminou tudo que Jacó acordou, ele disse assim,
verdadeiramente este lugar é a casa de Deus. Aí a Bíblia diz que ele tomou a pedra, derramou azeite sobre a pedra, erigiu ali um altar e ali ele prestou uma adoração. Sabe por quê, meus amados? Disposição para adorar ao Senhor, disposição para adorar a Deus, disposição de coração para prestar reverência ao Senhor. Quando nós saímos de casa para vir para o culto, nós já temos que vir com disposição de coração. Não espere ninguém mandar adorar, não espere ninguém mandar glorificar, não espere nada disso, porque quem adora já vem com o coração disposto para adorar. Terceiro, nós também precisamos entender que dentre os deveres e as responsabilidades que recaem sobre o adorador, nós devemos ter na nossa vida espírito de louvor, espírito de súplica. O salmista lá no capítulo 100, versículo 4 também fala algo assim. Ou seja, quando nós estamos dispostos a adorar, o nosso espírito já vem preparado para adorar. Quando nós estamos dispostos a ter reverência na casa do Senhor, a prestar a Deus a adoração que Ele merece, o nosso espírito, nossa alma já vem cheia de louvores, de adoração. O nosso espírito, a nossa alma já vem preparada para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora escuta isso aqui. Preste muita atenção. O culto não é momento de receber. Nós já dissemos isso aqui, não foi? Quem ouviu eu falando isso? Amém? Entenderam bem? Não é momento de receber. É momento de quê? De ofertar. De darmos a Deus aquilo que Ele quer. Porém, quando cultuamos a Deus, Ele nos dá além daquilo que pedimos e pensamos. Amém? Entendamos a questão. Quando eu já saio de casa focado em receber, eu não vou prestar uma verdadeira adoração. Quando a minha intenção é ganhar algo, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo interesseiro, eu estou vindo para o culto apenas com interesses. A Bíblia diz que houve 10 leprosos, sim ou não? Todos 10, quando viram Jesus, foram lá, não foram? Sim ou não, meus irmãos? Vamos lá, atenção. Quantos eram leprosos? Quantos eram os leprosos? Quantos eram? 10. Quando viram Jesus, disseram: ei, rapaz, bora lá, onde? Correram os 10 para lá, sim ou não? Jesus disse: olha, vão, se apresentem lá o sacerdote. No meio do caminho eles perceberam: estão curados. Ei, bora carrear. Correram muito grande. Aí teve um. Quantos foi? Quantos foi? Um. Quando ele olhou, voltou lá e foi adorar o outro. Adorar Jesus. Esse estava com o sentimento verdadeiro de prestar adoração a Deus. Meus irmãos, quando eu saio de casa já pensando no tamanho da bênção que eu vou receber, dizer: eita, que hoje eu vou receber minha bênção, eu não vou prestar uma adoração verdadeira. Mas quando eu saio de casa disposto a me humilhar, quando eu saio de casa disposto a adorar, quando eu saio de casa disposto a derramar as lágrimas nos pés de Jesus, que nem a mulher pecadora, que o texto sagrado diz que ela chorava, oh Jesus, aleluia, molhava os pés de Jesus com as lágrimas, pegava o cabelo e enxugava os pés de Jesus. Nossa Senhor, quando eu saio de casa disposto, Ele pode me dar além daquilo que eu peço e além daquilo que eu penso. Ele pode nos dar muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos, quando nós estamos dispostos a adorar o seu bendito e verdadeiro nome. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Ele pode dar a nós aquilo que nós esperamos, aquilo que nós tanto confiamos em receber, mas quando o nosso coração está disposto a adorar
quando o nosso coração está disposto a andar em comunhão com Ele. Bendito seja o Senhor. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus neste momento, juntamente, todos cantando, todos celebrando a Deus. Irmã Sua